curiosidades. Bonitas e bonitos, ó, nós de volta aqui. Toda semana tem, né? E tem que ter. E a gente tá sempre trazendo gente interessante, gente corajosa, né? Que topa vir aqui conversar comigo, enfrentar essa mesa. E a mesa é light, e a gente é legal, e a gente tá aqui para conversar com mais uma pessoa bem interessante. Quem é você, Mariana? Bom, eu sou professora. E eu sou professora não só pelo meu registro na carteira, mas eu sou professora porque eu acho que desde muito pequena eu já sabia que eu seria professora. Então, eu me vejo muito não nesse papel de ensinar, mas nesse papel de me relacionar, nesse papel de me encontrar com tantas pessoas, com tantas pessoas interessantes, de tantas idades diferentes. E esses encontros me proporcionam muita vida. Então, eu me vejo muito assim, em muitas áreas da minha vida. Que lindo. E a Mariana, eu vou contar um pouquinho para as pessoas entenderem. A Mariana foi professora de uma matéria do Mateu, do meu filho número 2, do meio. E, assim, mãe é uma pessoa xereta, como eu falei para ela. A gente foi xeretar no Instagram e o Mateu falou, ela ia ser professora de uma matéria de skate, que já é uma coisa diferente. Então, a gente foi xeretar e a gente descobriu várias coisas sobre ela. E eu falei que a Mariana é corajosa, porque ela nunca tinha visto a minha cara e ela topou vir sentar aqui na mesa, só eu conversando com ela pelo Instagram. E, assim, todo convidado eu peço para mandar uma bio para mim, para que eu possa também entender para onde eu posso ir com o convidado, porque... Assim, psicologicamente falando, quando você fala a sua bio, você meio que dá umas dicas de onde você quer que a pessoa chegue. Todo mundo tem um papelzinho assim, a bio. A Mariana veio um papelzinho assim pra mim, porque ela tem muitas qualidades, assim, de curso, de tal. Bom, passado essa primeira... Parece que eu tô me exibindo. Não, mas não tá, não. Nenhum momento. É maravilhosa. Tem até curiosidades. Foi aí, muito legal. Passando isso, não bastasse, ela falou assim, tenho algumas curiosidades e me mandou. Dentre as curiosidades... E a gente tá curiosa. A primeira já daria um episódio. A primeira curiosidade que ela pegou a faixa preta de judô quando ela estava grávida de 6 meses. Tudo bem, nós vamos falar sobre isso. Mas a segunda linha da curiosidade fui personal Power Ranger de um garoto de 4 anos. Mariana, querido, o que é isso? O que é o ser personal Power Ranger? Você se vestia de Power Ranger? Você ensinava a pessoa a ser Power Ranger? Um pouco. Era assim, eu era professora numa escola americana, e aí e eu dava aula de inglês, né? E era self-defense, então era defesa pessoal, e para crianças. E aí, num determinado momento, o coordenador da escola falou assim, olha, tem uma mãe aqui gringa pedindo ajuda para o filho dela que precisa melhorar a psicomotricidade, mas a única coisa que ele gosta são os Power Rangers. E eu, como era, né, do mundo da luta, tinha toda uma experiência ali, adorava dar aula para criança. Falei assim, não, claro, pensei, vou cobrar em dólar, vou cobrar. Já vi uma oportunidade, né? Vi uma oportunidade, falei, então tá bom. E aí, fechei com ela e comecei a ir. Ela morava num condomínio em Campinas super chique. E aí, eu comecei a ir. E no primeiro dia, e aí eu tinha uma moto. E aí, eu ia com a minha motinho lá, botava umas cordas, umas coisas que eu pensava, vou fazer, né? Enfim, vou inventar aqui umas histórias. E aí, o primeiro dia, quando eu cheguei lá, o garoto saiu, era uma sala enorme, assim, aí ele veio correndo com aquela fantasia toda de musculinhos, assim, sabe? E já me encarando... E aí, ali, eu já senti aquele frio na espinha. Falei, tá. Então você pode ir até o quarto dele pra você escolher a sua roupa. Tinha indumentária, assim. Sim, aquelas fantasias. Só que ele só queria que eu fosse a monstra. Né? Então eu não era Power Ranger. Ele era o Power Ranger. E eu me vestia de monstro. Dos bichos lá do Power Ranger. Os meninos amavam Power Ranger também. São muito interessantes aqueles bichos. Ainda bem que na época não tinha tanta foto, tanta coisa assim. Então meus amigos não me viam. Jura que não tem nenhuma foto de você de bicho do Power Ranger? Não tem. E aí ele tinha muitas espadas. E aí tudo que eu propunha, ele vinha com as espadas.
na minha canela, assim, né? Nossa, petitiguinho, E aí a gente passou alguns meses, assim, nessas aulas, era muito desafiador. E você nunca foi promovida a Power Ranger? Nunca fui, nem de nenhuma cor, assim, só monstra. E ele, cada dia uma cor. Nem a rosa? Nem a rosa. Nem a Power Rosa? Não, eu acho que eu preferia até a amarela, mas não rolou. Não rolou? Não rolou. E ele 4 anos, ele era fanho ainda, assim, sabe? Sei. Falava inglês... com a dicção ainda era muito, sabe, assim, primitiva mesmo, sei. sabe? E às vezes eu não entendia ele ficava com mais... Aí ele dava mais espadada em você ainda. Não é. Olha, explicado então, produtora, o que isso, é personal Power Ranger. Não tá no meu currículo Lattes, né? Mas eu mas eu acho que podia entrar, entendeu? Eu acho bem interessante, acho né? que vale, porque né? continua sendo interessante, porque ela é também árbitra de goalball, que bastante gente não sabia o que era, então você pode explicar pra gente o que é? Sim, eu não sou mais, né? Mas já fui escrito, muitos anos. O goalball é um esporte para pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. E ele é um dos únicos esportes para pessoas com deficiência que foi criado para quem tem deficiência e não adaptado, né? Então, a gente tem vários que são esportes convencionais que foram adaptados. Você sabia disso já, produtora? Eu imaginei. Eu não sabia. Olha que interessante. E o goalball foi criado para pessoas com deficiência visual. E aí, para elas competirem em igualdade, porque tem gente que tem baixa visão e tem gente que é completamente cego, então eles usam umas vendas. E aí e aí a quadra do tamanho da quadra de vôlei. E aí tem uma trave que tem 1,20 m, mais ou menos, 1,30 m. De altura, e ela cobre o fundo da quadra. Então, é como se fosse um boliche, entre aspas, né? Com um tipo de arremesso. Eles usam a trave para se localizar na quadra. E aí, eles arremessam essa bola para fazer o gol lá. Então, é um esporte muito emocionante. Não sei se vocês acompanharam. Sim, eu já vi. Tem alguns esportes que tiram a gente do prumo, né? E o goalball é um deles, porque a cada lance é uma chance de gol. É uma chance de ponto. Então, deixa a gente muito nervosa. E aí, eu fui árbitra desse esporte muitos anos. Viajei para muitos países, foi muito legal. E você falou para mim que você vai para as Paralimpíadas, né? Isso. Você vai como o quê? Eu não vou como árbitra, eu tenho um projeto na Unicamp, então pela primeira vez eu tô indo como docente da Unicamp. Olha, com um projeto, que Isso, legal. Representando a Faculdade de Educação Física, o departamento que eu trabalho, que é o Departamento de Estudos de Atividade Física Adaptada. Então, vou fazer algumas entrevistas, vou acompanhar as competições, trazer informações. Olha, que legal. Faz parte do projeto, então. Faz parte de um projeto de pesquisa legal, na Unicamp. E que olha bastante para as metodologias ativas de ensino. Então, que é um olhar para você colocar o aluno como protagonista desse processo. E não só... fugir um pouco daquela educação depositária, onde eu detenho conhecimento e você... Sim. Então, a ideia desse projeto é que se construam relações e que se tenham fios ali dentro das aulas, que são de esporte adaptado, Sim. Mas com esse protagonismo e produção do conhecimento ali, em loco. Então, eu vou para lá para trazer informações, para trazer material. Que legal, que legal. E assim... Vamos continuar, então, né? Porque a pessoa tem uma bio grande, né? Então, assim... e uma das coisas que me chamou a atenção em você também é que você faz jiu-jitsu e judô, né? E a fotinho dela do WhatsApp é ela de surfista. Então, assim... vamos dizer que várias modalidades. Mas, assim, todas as modalidades que a gente está acostumado a ver mais homens que mulheres nessas modalidades, né? E a Olimpíada acabou aí provando pra gente que as meninas chegaram com as medalhas, né? E, assim, você é nova, você ainda está numa... Você acabou de falar a sua idade, não sei se você não liga de falar ela. Não ligo. Tem 42 anos, né? Uhum. Hoje em dia, você acha que... Lógico, nunca vai estar fácil esse caminho. Mas você acha que a gente está mais perto de ser mais reconhecida do que estava? Ou ainda está muito longe? Tá. Antes de responder sua pergunta, acho que eu vou fazer essa contextualização, assim, né? O meu pai, ele era faixa preta de jiu-jitsu. E aí eu via ele treinando e me interessei para começar a treinar.
E aí, na época, não, essa coisa de menino, não sei o quê, mas eu insisti. E ele, de alguma forma, ele falava assim, você é o meu... como ele falava? É o meu menina. Ele fazia umas brincadeiras assim. Sim. Né? Então, que ele também queria ter tido um filho homem, e aí veio eu, e ele tratou igual. Então, tinha uma coisa assim, era até um jargão, assim, em casa, sabe? De que eu era o filho, né? O menino que não veio, e era eu, e era a mesma coisa e tudo mais. E aí eu cresci muito assim, achando que aquilo era muito legal, sabe? E aí eu me via também perto das outras meninas da escola, de um jeito assim, eu sou mais masculina, isso é legal, sabe? Isso é descolado da minha parte. E aí quando eu treinava, né, depois de muitos anos já de jiu-jitsu, eu lembro que eu falava assim, as pessoas, mas cuidado pra não machucar, uma coisa assim. Eu falava assim, não, no tatame eu sou XY. E aí eu tinha uma coisa de falar, não, me trata igual homem aqui, que eu sou igual a todo mundo, não quero essa diferença. E até, sei lá, até uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu achava isso, eu gostava de me posicionar assim, sabe? E chegou um momento que eu entendi que estava errado isso. Que era um lugar de mulher estar, né? Apesar de eu ter convivido com pouquíssimas mulheres em todos os anos de judô e jiu-jitsu que eu tive. Então, isso, eu acho que houve uma virada de chave da mulher se entender como pessoa possível de estar em qualquer lugar, né? Entendi. Dela se ver nesses De ela não lugares. ser mais um menino de saia, dela não ser precisa, a menina mesmo. Eu posso ser essa menina que vai usar a roupa da fadinha para andar de skate. Eu posso ser essa menina que vai fazer tudo isso, né? E eu lembro que também tinha uma coisa na minha adolescência que era assim, nossa, mas... né, paquerando, eu ali, hétero, paquerando meninos, né, pensava assim, porque ele toca violão, porque ele anda de skate, porque ele surfa, porque ele luta. E, na verdade, eu tava projetando neles tudo que eu queria ser. Então, eu fui fazer essas coisas. Eu comecei a surfar com 38 anos de idade. Então, é recente, vamos dizer assim. É muito recente. Eu já tinha tentado antes, já tinha me frustrado, mas eu fui aprender a tocar violão porque eu queria. Então, eu queria ser essa pessoa. E aí, isso foi me mostrando... E eu acho que, né, ao longo da minha formação, mas vendo essas novas gerações, e hoje eu sou mãe, né, de um menino e de uma menina, e eu vejo que a geração... E minhas alunas na faculdade, né, que tem aí 19, 20, 21... E tô vendo que elas se veem totalmente diferentes. Né? Então, sem querer necessariamente projetar no outro, né, num companheiro, numa companheira, aquilo que ela mesma quer ser. Sim. E sabendo que ela é capaz de ocupar esses espaços. Entendi. Então, eu acho que mudou uma chave, sabe? Acho que de quando a gente, da nossa geração, né, de quando a gente vem crescendo, a gente se via muito assim, nós vamos tentar estar nesses lugares, mas com uma postura mais masculina. Né? Assim, tipo, somos os meninos de saia. Entendi. Mas não, é isso. Então, interessante isso que você está falando, de ser a menina mesmo, né? De tomar o lugar como menina, porque ela pode estar ali. Isso. Ou então, por exemplo, se você vai elogiar a sua filha assim, ó. Não, mas a Sofia. A Sofia é meio moleque, sabe? Ela é muito... isso é um elogio, ela ser um moleque, né? Se ela é toda patricinha, princesinha, o que quer que seja, né? Não, ela não pode ser uma menina super agitada que curte esportes, que se manifesta, né? Se expressa. Então, eu acho que isso tá mudando muito, né? Então, eu vejo isso da minha geração e eu vejo isso muito no esporte. Entendi. E esportes, então, por exemplo... eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu em 2010. Então, faz bastante tempo. Naquela época, tinha poucas pessoas, né? Poucas mulheres faixas pretas. Hoje, já tem muitas, muitas. Quando eu comecei a competir, eu tinha que casar as categorias para conseguir ter gente, né? Então, era até bem mais fácil ser campeã naquela época do que é hoje em dia. Muito menos mulheres praticando. Hoje em dia, não. Eu fui morar na França em 2010, quando eu fui fazer parte do doutorado, e fui buscar uma academia de jiu-jitsu. Quando eu cheguei lá, me deparei com outra faixa preta. Mulher. Oi, aqui tem também. Então, tinha um homem faixa preta e 2 mulheres faixas pretas. Então, isso tá mudando. Tá mudando. E tá mudando no esporte como um todo. Eu acredito, mas não é só uma mudança geracional no sentido... da parte de educação, né? Eu acho que como
a educação, né? As escolas, Sim. os novos projetos pedagógicos, olhares mais progressistas em relação ao ser humano, ao como se educa, ao como se pensa, a sociedade. Eu acho que tudo isso leva a mulher a ocupar esses espaços. Sim. E logo, a gestão esportiva, ela contribui ou compactua com outros modelos. Então, ela contribui para esse avanço ou ela compactua com outros modelos. Entendi. Então, a partir do momento que tem mulheres que batalham para que os investimentos no esporte feminino sejam os mesmos que o masculino, para que a premiação seja a mesma, para que o uniforme tenha o mesmo patrocinador, para que, enfim, para que uma série de... para que a sua trajetória como mulher seja vista diferente da trajetória do homem no esporte, a partir do momento que a gente tem uma gestão que olha para isso, a gente tem mais possibilidades de alcançar resultados. Entendi. A gente tem mais possibilidades de mulheres com carreiras sustentáveis, carreiras que permitam que elas sejam mulheres e vivam a sua vida de atleta como mulheres. Como mulher. Né? E não se adequem a um modelo de homens. Então, assim, o que aconteceu, né, nas nossas Olimpíadas agora... dá para dizer que é fruto dessa mudança geracional, de uma mudança de pensamento, de alguma forma ainda já de uma mudança de gestão esportiva, internacional e também no Brasil. Mas ainda não dá para dizer que é fruto desses novos investimentos, porque é tudo muito recente. Né? Então, eu acho que daqui, sei lá, 2 ciclos, talvez a gente veja. Por exemplo, hoje o Comitê Olímpico Brasileiro tem uma área de desenvolvimento esportivo que olha para a mulher. Sim. Né? E é uma área mais recente. Então, que vem desenvolvendo projetos para isso, né? Para investir. Porque assim, quando você me falou sobre isso, só deixa eu cortar assim, uma coisa que talvez as nossas ouvintes também pensem nisso. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Então, na verdade, quando você fez o jiu-jitsu, você era a única faixa preta, você falou uma das únicas, o jiu-jitsu era desenvolvido para homens, nem tinha. E você tem que entender que são treinos diferentes, às vezes. Como você falou, o uniforme é diferente, o mês da mulher é diferente. A mulher menstrua, e ela, entendeu? Ela tá passando por aquele período no mês. Então, você tem que ter uma atenção. Então, quando você me falou isso, é verdade. Então, agora nós estamos tendo um olhar sobre a categoria feminina também, né? Seja ela desenvolvida de um jeito diferente, né? E é sobre isso, então. Sim, e também, por exemplo, não só isso, mas quantos... se a gente for comparar em termos de treinadoras e treinadores, Sim. Né? Então, nos esportes em geral, a gente tem muito menos treinadoras. Sim. Né? A gente tem inúmeros casos, né, de assédio, de abuso dentro do esporte, desde as categorias infantis, de base, até atletas de alto rendimento. E como que... Qual é o olhar para isso? Né? Onde está o ambiente seguro que a mulher precisa? Historicamente, a mulher foi colocada em lugares inferiores. Então, onde está o ambiente seguro? Quem vai dar esse ambiente seguro? Onde estão as outras mulheres? Isso. Se acontecer alguma coisa comigo, para quem que eu vou contar, né? Para quem que eu vou recorrer? Exatamente, é isso. Quem vai falar sobre menstruação? É Isso, um homem? Que lugar de fala ele tem? Nenhum. Né? E aí, como eu vou vir com esse, vamos pensar na natação, com esse uniforme, com essa menstruação que eu não sei o que fazer, nesses dias que eu tenho que treinar? Isso. Enfim, tem uma série de coisas, né? De elementos, né? Que diferenciam o desenvolvimento do esporte feminino para o masculino. E que precisam ser pensados. Sim. E que estão começando a ser pensados. Mas estão, de fato? Você que está inserida nesse universo, estão, de fato? Sim, estão começando. São incipientes, mas sim, estão começando a ser pensados. A gente tem já é alguma coisa, ações, né? Já, mas é isso, baseados em políticas de desenvolvimento esportivo que tem esse olhar. Em pesquisa, então a ciência, por exemplo, né? Na própria FCA em Limeira, a gente tem um grupo de pesquisa coordenado pela professora Larissa Galati, que olha muito para a formação de treinadoras, né, que fala muito sobre o esporte feminino. Na Unicamp, a gente tem a professora Júlia Barreira, que olha, né, para o esporte, para a mulher dentro do esporte. Entendi. Então, a gente tem a professora Maria Luísa, que é do meu departamento, que olha para a mulher com deficiência. Então, isso também, óbvio, contribui, né? E vai se associando, e você tem os gestores esportivos que também estão acionando essas pessoas, né? Então, assim, beleza, a gente já entendeu que a gente não sabe essa parada, então vamos trazer vocês que vocês estão entendendo, né? E aí vocês vão formar
os nossos treinadores, as nossas treinadoras, a gente vai aumentar esse número, a gente vai aumentar o número de mulheres, a gente vai investir, tem esportes que tem pouquíssimas mulheres, então a gente vai investir nisso. Enfim, então... Enfim. E daí, esse tipo de discussão e traz para... vai gerando também patrocínio, né? Porque que é fundamental, né? Vai gerando visibilidade, vai gerando... e às vezes é o processo inverso, né? Gera medalha, e a medalha gera patrocínio, que gera mais visibilidade. Para que a mulher possa viver disso também, né? Exatamente. E não precise ter assim como o homem, eu sei, mas nós estamos falando das mulheres. Sorry. Vocês que lutem com outro entrevistado. É reparação histórica isso. Mas para ela poder viver disso, não ter que ter outro emprego. Já basta ela ter que, na gestação, ela ter que ter já é um tempo que vai ser diferente para ela, né? A gente ouve, às vezes, as atletas falando, né? E sobre isso, sobre ter que parar para amamentar, sobre ter que parar até para gestar, para parir, para tudo. Então, é importantíssimo que também haja o patrocínio, como há para os homens, né? Inclusive, queria saber como você fez tudo isso e teve 2 filhos. Como você conseguiu? Menina, entrou aí. Entrou aí. Do nada, assim, tinha um bebezinho ali. Inclusive, pegou a faixa preta de judô grávida. Eu falei, mas nem se eu tivesse agora, nesse meu estado de espírito, eu não conseguiria uma faixa preta, imagina grávida. E daí, na gravidez, aí mudamos já, mas tudo bem, nós temos que chegar nisso. E quebrou 200 tabus aí, né? Que a gente não poderia praticar esse tipo... Mas teve uma atleta que também tava lá nas Olimpíadas, grávida também, né? Tava disputando medalha. Eu vi esse meu marido caso. Fernando que comentou, falou, nossa, ela tá grávida e tal, mas no fim, naquela hora não tava aparecendo, depois não fui atrás pra ver. E assim, tudo bem, então, disputar. Então... vamos entender eu já tava, eu adoro contar essa história, porque eu já estava no processo da faixa preta desde... isso foi em 2018. 2018, Eu entrei em 2016 no processo, eu já tinha faixa marrom há muitos anos. E aí, quando eu estava trabalhando pro comitê organizador dos Jogos Olímpicos, com a equipe de judô, todo mundo já era faixa preta, eu era marrom e faixa preta de jiu-jitsu. Então, o pessoal ficou botando pilha, vai fazer. E aí, eu fiquei animada e comecei. Só que eu tive uma concussão, uma queda, uma complicação lá e eu tive que sair do processo. É um processo caro, é um processo... É um processo que você tem que participar de competições, você tem que arbitrar lutas. Você tem que fazer os checklists lá. Um ano inteiro, um processo super longo. E aí eu parei naquela época, eu fiquei super, super frustrada. E aí, quando foi em 2018, eu decidi que eu ia começar. Isso é uma qualidade minha que eu consigo agregar muita gente maravilhosa, assim, de repente, sabe? Então, eu prestei um concurso e aí uma das meninas que estava junto comigo no concurso, eu nem fiquei em primeiro, nem ela, mas aí ela, não, eu vou te ajudar na faixa preta. Aí ela começou a ir treinar comigo. Aí uma outra pessoa... Enfim, apareceu um monte de gente para me ajudar. E aí eu comecei a treinar. Então, eu tava feliz da vida treinando. No meio do processo, comecei em fevereiro, quando foi em agosto, eu descobri que eu estava grávida. E era minha segunda filha, né? O meu mais velho filho do meu primeiro casamento. Então, eu estava com o meu namorado ali. Então, foi bem confuso, né? Eu falei assim, o que será de mim? O que eu vou fazer? Bom, peraí, o que eu consigo continuar fazendo aqui? Aí eu fui conversar com o pessoal lá. E o presidente da comissão, ele é também professor na Federal, na Federal do Rio de Janeiro, né? Na UFRJ. Então, ele também tem um olhar diferente, sabe? Não é só aquele cara, um judô... Sei lá, uma imagem que a gente possa criar, né? De um judoca ali, totalmente fechado na tradição, não sei o que, não, isso aqui não vai acontecer. E aí eu fui ali com um jeitinho, explicando, sensei, o que você acha, né? Ele, não, vamos pensar como a gente pode adaptar. E aí eu comecei... eu fazia tudo igual. Não, e eu passei muito mal. Eu vomitava. Porque tem né? As pessoas não entendem todo o processo da gravidez, às vezes, né? E a minha gravidez foi zero tranquila. Então, eu ia pros treinos, eu passava sábado e domingo, era tipo uma vez por mês, sábado e domingo, de 7 da manhã às 5 da tarde. E, arremessando. Arremessando e vomitando. Arremessando, vomitando, exatamente. E o sensei aí botou um rapazinho leve pra mim. Então, era tranquilo eu jogar.
Mas ninguém podia te jogar, né? Ninguém podia me jogar, exatamente. É. E aí Era café com leite na hora de jogar. Na hora de jogar, o que foi maravilhoso, na verdade. Porque nossa, eu já tava com 35 anos, tipo assim, gente, eu não aguento mais. E aí, eles adaptaram a prova, né? Porque a prova tem todos os golpes, né, da sequência que a gente tem que fazer do Jigoro Kano, e depois tem chama kata, né, que é uma sequência de movimentos. E aí nessa sequência de movimentos eu não fiz os golpes de sacrifício, que são aqueles que você se joga pra jogar alguém. Então eu fazia só os de... Não, eu amo assistir esse vídeo. Cada golpe que eu dou, eu boto a mão na barriga inconsciente. Coisa assim, mais sabe? linda. Aí dou uma ajeitadinha, porque também a faixa já tava virando uma gravata borboleta. E até tava lá, tamo aqui. Que lindo. E foi deu lindo. Tudo certo. Né? Assim, não, e a turma, que era muito mais jovem que eu, assim, né? Que a maioria tinha 18, 19 anos. Mega me acolheu, né? Então foi muito legal. Foi muito legal. Então foi seguro, né? Assim. Foi, eu fiz... assim, né? Então, na verdade, para uma grávida regular, você não recomenda, assim, não se recomendaria. Não, o que dizem é que a gente pode continuar, que nem surfar, por exemplo, se eu engravidasse agora, eu ia continuar, bom, se bem que agora eu tô meio parada, né? Você não pode começar um negócio grávida. Você não vai começar o judô do nada grávida, né? É isso. Eu já tava continuar, porque o seu corpo já conhece, né? Então, alguém que é maromba, continuar sendo maromba grávida? Não tem problema, entendeu? Agora, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu tinha prótese de silicone. E aí, como eu engravidei, o meu peito aumentou muito de tamanho. Assim. E eu tô lá, pá, joga. Quando eu chego em casa, depois do exame, que eu deito, eu olho assim, a prótese virou. Porque acho que tinha muito espaço, então... Nossa. E pra desvirar... Não, aí não teve, né? Aí eu amamentei... Aí veio a pandemia, que a Sofia nasceu em 2019. Aquela tá virada até agora. E a prótese lá. Não, eu operei em 2022, arranquei tudo. E tava lá. A prótese tá virada até hoje. Gente do céu. Tá vendo como a gente consegue lidar com tanta coisa ao mesmo tempo? Então, por isso que ganha medalha no fim, porque... Merece. Não só pelo que fez, mas tudo que vem junto, que entendeu? vem junto, por isso que tem que ter mesmo uma parte especial cuidando, né? Não pode falar que é um menino de saia, não é, né? Não é um menino de saia. Não é. Até porque um menino jamais faria isso. Vamos combinar. Não, eu ficaria deitada em casa passando mal com sono. Exatamente. Isso. Desculpem, meninos. E daí, no meio de tudo isso ainda, quando eu fui xeretar no Instagram dela, ela escreve textos lindíssimos e profundos, né? E da onde vem a escritora Mariana daí, no meio de tudo isso? Eu sempre gostei muito de escrever, redação na escola, eu ia super bem. Eu fui super bem na minha redação do vestibular, na minha nota na redação do vestibular me colocava na vaga de medicina, na primeira fase, né? Depois, claro que não. Mas, então eu tinha muito esse interesse e esse amor ali mesmo por escrever. Sim. E na minha época, né? A gente escrevia cartas, realmente. Sim. Então, parece algo muito, muito distante. Mas eu não sou tão... Não vou falar velha, porque não é legal, né? Não. Mas, assim, eu sou jovem. Mas jovem. Mas é que isso marca muito uma geração, né, que não tinha, na adolescência, pelo menos, internet. Eu fui ter internet já no início da faculdade, no fim da adolescência. Então, eu tinha um namorado que morava no Rio e a gente se comunicava por cartas. Então, a gente tinha muito esse hábito de escrever à mão, né? E aí, quando eu realmente me chamei de escritora, foi quando eu fui morar na França. E aí, eu me via sozinha, às vezes, assim, e falava assim, nossa, queria comentar isso, queria alguém para falar aqui, falar... E aí eu fiz um blog. E aí era, sei lá, aventuras franco-brasileiras em Toulouse, que era a cidade que eu morava. E aí eu comecei a escrever crônicas, assim, que eram muito mais... Quando eu fui morar lá, meu pai faleceu enquanto eu estava morando lá, né? Eu vim para o Brasil, vim para Valinhos. Mas foi um período muito duro. A gente era muito próximo, Enfim, a gente era muito parceiro, assim, pra tudo. E aí ele teve um câncer, assim, fulminante e com 53 anos ele morreu. Nossa. De repente, né? Então, eu tava morando lá. E aí eu já tinha começado esse blog. E o blog, ele tinha uma cara muito engraçada, assim.
Eu fazia umas piadas com as coisas que estavam acontecendo. Então, ele tinha muito essa irreverência, né? Esse humor, assim. E aí, quando meu pai fica doente, esses textos começam a se transformar um pouco. Então, aí tem um sarcasmo, tem uma... Porque é como se eu não conseguisse fugir desse humor, assim, até na morte, na situação merda. Eu sou essa pessoa que muita gente não gosta de sarcasmo, mas é meu jeito de lidar quando eu tô nervosa, quando eu tô, sei lá. É o jeito. É o nosso modus operandi, sobrevivência. Exatamente. Isso. Mas tudo bem também, o SE, né? Não, e pra mim, assim... Tá resolvido. Foi assim. E aí eu comecei a escrever mais e as coisas, né, e foram ficando mais profundas. E aí essa coisa dos seguidores, na época tinha Facebook, então um compartilhava. Nada muito grande, não. Mas, né? Aí amigas das amigas, dos amigos. E uma rede, assim, maior começou a me seguir e tal. E então eu fiquei escrevendo. Então eu tenho esse blog, esses textos dessa época com muito carinho mesmo. Porque falam de uma fase da minha vida... até tem um texto que eu citei, aquele livro da menina que roubava livros. Sim. É lindo, né? Aquele livro. E ela fala, né? As palavras me salvaram. E era muito isso, assim, sabe? Esse período que eu vivi lá, as palavras estavam sempre me salvando, né? Eu estava, imagina, fazendo doutorado. O meu orientador francês, de 71 anos na época, que, assim, apertava minha mão e falava boa sorte, e na volta... Sinto muito, vamos ao trabalho. E que eu super adquiri afeto por ele no final, quando eu fui embora de vez, eu abracei ele, falei, desculpa. Ele nem entendeu, né? O brasileiro é assim, você dá licença. Aí ele ficou assim. Mas, então, foi assim que eu comecei a escrever. E aí eu fiquei um tempo sem escrever. Acho que foi quando eu me separei do meu ex-marido. Eu fiquei um tempo, assim... Não querendo. Estranha, assim, sabe? Sem querer me expor. E aí também tinha coisa essa mudança do blog, né? Porque ninguém mais lia blog. Não. Aí eu quis sair do Facebook. Ninguém mais lê, né? Tu não tem preguiça de ler, né? De ler, Você tem que falar, tem que ser assim, podcast, porque senão ninguém lê, né? Pois é. E se for cumprido, não lê. E assim, as pessoas estão cada vez mais rápidas, né? E não pode também ter muito tempo falando e não pode... Nada é nada. Chega uma hora, você fala, no que vai virar, né? Tudo na velocidade 2. Minhas alunas riem de mim quando eu boto um vídeo na velocidade 1. Os meus filhos também. Fala, mãe, você vê não? Eu falei, mas é pra ver onde? A pessoa fica falando, não consigo escutar nesse... E a gente vai perdendo a poesia das pausas, do tempo, né? E daí fica uma loucura. Eu também gosto de escrever, e aí às vezes eu posto um texto ou outro. Então, o que me chamou a atenção do seu foi isso, porque sempre muito, assim, muito legal os seus textos, muito profundos, né? E eu tento trazer essa ainda, né? Mesmo que seja um tema muito profundo... Que seja leve. Exato. Mas é zero... Eu acho que eu psicografo, às vezes. Porque às vezes eu tô dormindo, aí lembrei de uma coisa, tá mexendo comigo essa coisa, aí eu, começo a escrever. Aí, às vezes, eu pego o celular, às vezes o texto fica todo na minha cabeça. Isso. E aí eu não consigo... E é uma coisa, eu falo pro Fernando, meu marido, o Fernando não escreve, mas eu escrevo. E assim, você... E pronto, escreveu, né? Não é uma coisa assim que sai, né? E é interessante isso também. E quando mas eu não faço o que você faz, assim. Não. O meu é muito... Nada, não é nada. Mas às vezes eu tenho vontade também. Eu tenho muito texto guardado no computador, assim, porque dá uma vomitada, assim, aí pronto, passou e ficou tudo certo. É uma maneira da gente elaborar, né? Esses sentimentos, essas coisas que a gente está pensando. Então, eu gosto muito de escrever. Antes eu tava até com uma... Aí eu voltei a escrever, eu fiquei longe, fiquei com essa coisa do blog. Não tem blog? Não tem blog? Tenho? Não tem? Aí eu falei, acho que eu vou escrever no Instagram, então, né? Eu li no Instagram o seu. E aí eu voltei, acho que foi quando a Sofia nasceu, assim, um pouquinho depois da Sofia nascer, acho que para falar um pouco sobre dividir essas mazelas da maternidade ali, com alguém tá comigo aqui. Isso, o podcast é um pouco pós a maternidade, né? Porque você vai ter... Quantos anos tem seus filhos? 5 e 10. Ah, tá lá ainda, porque quando vai chegar Vamos pra pergunta final, desculpa. Já vou, produtora. A gente se empolgou também, esse aqui. A gente tá empolgado em todos agora. Mas é muito rápido. Você viu? Mas é que você, né? Vamos conversar. Poxa vida. A gente podia marcar mais 3 vezes, né? Pra conversar tudo. Nem falei todas as suas coisas aqui. Não, mas só voltando, o lance do pod é esse também, a necessidade de falar, oi, é isso mesmo então, né? Que nem falou eu tinha uma co-host aqui, que era a Raquel, ela falava, a troca não é justa, né? Os filhos estão saindo, a menopausa está chegando,
E essa troca não tá sendo justa, né? Porque durante muito tempo você também vai ser mãe, só mãe, né? Eu falo que tem desenho que você não tem nem nome da mãe, né? Tem o nome do pai, o nome dos personagens, a mãe é a mãe. Pode procurar, parece que no Stuart Little a mãe chama mamãe. Ela só chama mamãe, entendeu? E chega uma hora que, né? Então, assim, acho que esse lugar da internet é muito bom, né? Da ligação, de você falar, não, eu também tô passando por isso, eu também... E de você expor, eu acho que é muito o que eu faço nos meus textos também, que eu vi que você faz no podcast, de expor as vulnerabilidades. Isso, de falar do que realmente acontece, não só mascarar ou não, tá tudo bem. Não, foi isso, a gente não, vamos falar, é isso mesmo, é essa cara aqui mesmo, e é isso aí, né? E boa, então, assim, e onde tá seu RG, então, Mariana? Fora de tudo isso aqui... Onde tá meu RG? Olha, eu tava numa... Vou ser rápida, prometo. Eu tava numa festa semana passada. E aí tinha a bateria da Grande Rio tocando nessa festa. Nossa, nem vou falar que eu fiquei com invejinha agora. Pode ficar. Tá. E aí, em algum momento, aquela bateria, e eu fechei o olho, eu só levantei as 2 mãos pro alto, assim. Eu pensei, cara, toda vez que a vida estiver muito ruim, eu vou lembrar desse momento. Então, eu acho que o meu RG tá aí. O meu RG tá nesses momentos, assim, sabe? Porque a vida não é fácil. Tem um aluno que falou, eu escrevi um texto sobre isso, a vida não é um morango. Não. Mas a gente consegue fazer muitas coisas com o morango azedo, que às vezes a vida... Mas existem momentos que são morangos. Sim, a gente tem que se apegar a esses momentos, sabe? É isso que é o combustível, sabe? Então, eu acho que o meu RG tá aí, assim, nesses momentos incríveis que a vida dá pra gente. Uau, fiquei até arrepiada, de verdade. Olha, eu quero agradecer você, a sua generosidade, a sua coragem, mais uma vez. Porque até escrevi para ela no Instagram, assim, de verdade, eu só sou uma mãe xereta que fui xeretar no seu Instagram e achei você uma mulher incrível. E é essa a conclusão, eu te agradeço por ter vindo aqui, te desejo uma sorte na sua ida a Paris. Obrigada. Que seja bem sucedido, que legal que você vai estar lá, e acho muito legal mesmo ter mulheres fortes. Depois ela precisa voltar para contar pra gente. Não é? Bom. Tomando esses lugares. E é isso, a mesa está sempre aberta para você é sempre bem-vinda. E muito obrigada mesmo pela sua generosidade. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Foi mesmo. Ficaria aqui por horas também. A gente ficaria mesmo. O lance que o meu Instagram tá com um marketing pessoal bom, então. Pois parabéns. A gente vai pôr o arroba aqui também. A gente põe o arroba pra vocês seguirem ela. E muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. E aqui acaba mais um do nosso EP. Gostou? Compartilhe, siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram. A gente precisa disso para continuar com esse projeto. Obrigada, bonitas e bonitos.